Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje vamos falar de economia. Pois é, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu declarar guerra contra o Banco Central. E no centro de tudo está a taxa básica de juros da economia. Vamos assistir a reportagem. Para a gente falar sobre tudo isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada hoje os economistas Benito Salomão e Carlos Henrique Paixão. Dois grandes especialistas que eventualmente estão aqui conosco. Benito Salomão, inclusive, que lançou recentemente sua última obra, foi organizador desse livro aqui, Retomada do Desenvolvimento. Bom dia para você, Benito, parabéns pela obra e obrigado pelo presente, viu? Bom dia, Danilo, bom dia, Paixão, bom dia a todo telespectador, sempre um prazer retornar aos estúdios aqui da TV Paranaíba. Falando de reflexões econômicas para o modelo de crescimento com inclusão social. Tema muito contemporâneo, né, Benito? Sem dúvida nenhuma, né? Um livro lançado em agosto do ano passado, portanto, durante o período eleitoral, que reúne 27 economistas de todo o Brasil, especialistas em diferentes áreas de estudo, para desenhar propostas para que o Brasil retome uma trajetória de crescimento que não teve na última década e melhore os seus indicadores sociais que também pioraram nas últimas décadas. Aliás, vale um parêntese, um exemplar desse livro foi dado durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui em Uberlândia durante a eleição, foi dado a ele. Ele esteve lá. Faça bom uso, eu vou fazer e depois eu te conto, tá bom? Professor Paixão, obrigado pela presença, um bom dia. Obrigado, Danilo, satisfação enorme estar aqui no seu programa. Programa esse com um líder de audiência aos domingos, a gente fica muito feliz que quando nós participamos na segunda-feira, o pessoal, te vi no programa lá do Danilo. O tema é um tema que nos incomoda, né? Você só me convida para temas que incomodam as pessoas, né? A gente fica muito feliz de poder contribuir com algum pensamento, alguma ideia e refletir sobre os assuntos que sempre em pauta. Então vamos começar aqui puxando com o Benito. Benito, sobre essa questão toda envolvendo reforma tributária, envolvendo, claro, também esse esgarçamento que foi essa semana do presidente da República com a economia brasileira. A gente viu uma reação muito forte, inclusive, do mercado financeiro, que agora, mais para o fim da semana, deu uma arrefecida também, mas claro que está olhando com atenção essas declarações do presidente da República. E o ministro da Economia, das Relações Institucionais, tentando contemporizar, porque realmente é uma situação muito complicada. E aí eu te faço duas perguntas, Benito. Do seu ponto de vista, onde o presidente da República quer chegar com essa queda de braço com o Banco Central, do ponto de vista político e econômico, e como você vê essa independência do Banco Central, que foi uma coisa que a gente começou a viver 2019 para cá, no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro? Veja bem, Danilo, vou começar a responder a sua pergunta pelo final. Sim. O regime de metas de inflação, ele foi instituído no segundo governo Fernando Henrique Cardoso em 1999, com a saída do Gustavo Franco da presidência do Banco Central e a entrada do Armínio Fraga. Uhum. E esse regime, para que ele possa funcionar bem, ele depende de algumas características que precisam ser pressupostos. Porque o regime de metas de inflação é um regime que é uma bússola expectacional. Como há um conjunto de incertezas e as informações que permeiam a economia, elas são incompletas, os agentes, quando vão reajustar os seus preços, eles o fazem tentando se proteger, inclusive, do processo inflacionário, mas eles têm informações incompletas. De forma que a meta de inflação é uma âncora, é uma informação dada a esses agentes sobre como o Banco Central vai agir para guiar essa inflação para essa meta a ser atingida dentro de um horizonte relevante de tempo. É fato que as economias contemporâneas, elas são acometidas por choques que desviam essa inflação de curto prazo da sua meta. Uhum. Então isso é absolutamente natural, você ter uma inflação que se desvia da meta. A regra monetária, que é composta pela política monetária que o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros, que é o juro de curto prazo, ela simplesmente reage a esses choques visando guiar essa inflação de volta para a meta. Para que isso funcione bem, né, o Banco Central precisa ter credibilidade. E há
independência do Banco Central conquistada 20 anos depois, né, em 2021, mais de 20 anos depois da instituição do regime de metas, ela vem no sentido de reforçar essa credibilidade de que o Banco Central será capaz de usar o seu instrumento, que é a taxa de juros, para fazer essa meta convergir, essa inflação convergir para a meta. Dito isso, a independência do Banco Central ela visa exatamente blindar a diretoria do banco, a presidência do banco com mandato, para que eles possam não ser submetidos a interesses políticos eleitorais. Né? Por exemplo, durante o ano de 2022, o Banco Central elevou a taxa de juros em 4 pontos base. Um ano eleitoral. Né? Nós vimos o que o Bolsonaro fez com a política fiscal, o excesso de discricionariedade para tentar se reeleger. Imagina se ele tivesse acesso ao Banco Central. Hoje, provavelmente... Perto da eleição. Inclusive, o último reajuste feito ano passado, quando a Selic chegou a 13,75, foi a 60 dias da eleição. Então, hoje, se o Banco Central não tivesse a sua autonomia operacional e o Bolsonaro tivesse acesso à política monetária, nós estaríamos certamente com inflação em 2 dígitos. Dito isso, onde o Lula quer chegar com essa discussão toda? É difícil a gente saber, porque não é racional isso que ele tem feito. O Lula, quando incisivamente, durante uma semana ininterrupta, ele provoca o Banco Central, ele não está simplesmente provocando o Banco Central, ele está causando desalinhamento de preços financeiros importantes na economia. O câmbio sofreu uma desvalorização aguda, né? Nós chegamos a ter, no final da semana passada, dólar abaixo de R$5, pela primeira vez no governo Lula, voltou para casa dos 5,20, juros futuro subindo, bolsa caindo. Agora, esses movimentos eles não ficam restritos ao mercado financeiro. Por exemplo, o câmbio. Quando você desvaloriza a taxa de câmbio, você tem repasse para produtos domésticos. Uhum. Então você tem uma inflação de tradables, né, que são produtos comercializáveis, ela tende a ser domesticamente mais alta do que a inflação de não tradables, que são serviços. Com isso, você tem uma inflação do assalariado, uma inflação da população mais pobre maior. E com isso, o Lula penaliza a população que ele jura estar defendendo. Inclusive, Dani, me permita... À vontade, eu ia puxar para você. A questão desse aumento da inflação agora no mês de janeiro se deu exatamente mais de 11% em alimentos. No indicador, né, que houve um aumento da inflação de janeiro, já apurada, alimentos é o que mais impacta. E é exatamente isso. Quem menos tem recursos sofre muito mais do que aquele que tem mais recursos. Mas eu queria te fazer uma provocação, professor, pegando um gancho no que o Benito falou, que inclusive esclarecedora a fala dele, todos os aspectos, mas o juro está alto. E aí? O professor Benito nos deu uma aula, né, sobre taxa de juros, né, de curto prazo, isso é muito interessante, foi muito bem a fala dele. O juros está alto por uma questão de incerteza. E o presidente Lula, o que ele faz nesse momento? Gera mais incerteza. Nós temos que lembrar que as políticas econômicas, né, a primeira dela tratada agora seria monetária, é justamente para contrair um pouco o afã nosso de consumismo, né? Se a gente tiver recurso, nós vamos consumir, certo? Para que a gente possa não ter aumento de preços. Se nós tivermos um desequilíbrio disso, e geralmente no momento de incerteza você não tem uma certeza do que vai acontecer, o nome já fala isso, nós temos que ter o quê? Um freio, que é exatamente a política monetária faz nesse momento. Incertezas de quê? Qual é a política fiscal que o governo realmente vai apresentar? Qual vai ser a postura do mandatário do país frente a opiniões? Nós vimos a entrevista agora, né, do ministro das Relações Institucionais, tentando um abrandamento dessa questão ruidosa que aconteceu, que vem acontecendo a semana inteira, né? Porque isso é nefasto para toda a economia. E o ministro da Economia, eu vejo ele muito acuado, inclusive, porque nós conversamos antes, né? A questão da equipe, ela não consegue concordar com a fala do presidente, né? A autonomia do Banco Central é fundamental, justamente para que não tenha nenhuma ingerência política. O professor Benito foi muito feliz quando ele falou da questão do governo Bolsonaro. 60 dias antes, né, da eleição, foi aumentada a Selic, até como uma proteção de possíveis devaneios que fossem acontecer. E a discricionariedade que aconteceu foi gigante, para tentar ter um quadro favorável na eleição. Então, assim, você fez a pergunta ao professor Benito com relação ao que o presidente Lula o que espera chegar com isso. Primeiro, eu acho que ele
quer ter mais um tema para a mídia, né? Tivemos um problema social muito sério agora na questão da Amazônia, dos Yanomamis, e que já está um pouco equacionado dentro do possível, então ele precisa de um novo tema. E vem buscando em cima da economia, sendo que a economia está muito fragilizada, né? Nós estamos buscando um desenvolvimento a passos devagar, a gente não consegue muito alavancar. E lembrando que existem fatores internacionais também que estão nos ameaçando aí, né? As pessoas não podem esquecer que os dois maiores países da Europa estão em guerra, né? Com ameaças até bem vultosas da Rússia com relação a todo o Ocidente, vamos dizer assim, se fosse pensar, né, nas forças bélicas. Então, é uma condição, são incertezas. E quando você, numa política monetária, que você tem a condição de tentar frear um pouco, né, controlar um pouco a circulação de recursos dentro de uma economia, né, você tenta, de alguma forma, que essas incertezas sejam, que a economia fique blindada, vamos dizer assim, né, para que você possa ter outros mecanismos que possam revigorar o desenvolvimento. A questão do presidente Lula, eu vejo uma ansiedade também de tentar retornar a quem o elegeu as promessas de campanha realizadas, né? E nós temos que lembrar que as promessas de campanha realizadas todas dependem de recursos. Então ele fica nesse afligir de que não tem recursos o suficiente para poder custear e basar todas as propostas que o elegeram nesse último pleito, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos a informação aí, né, da questão dele ter, do pensar do partido, deixar ele fora dessa discussão. Ele foi desobediente, como disse a repórter, né? Mas por quê? Porque realmente fragiliza muito a economia. E uma economia frágil, ela está suscetível a diversos fatores ruins, né? Perigo para todo mundo. Perigo para todo mundo. Pois é, Benito, mas aí o professor Paixão fala o seguinte, ele precisa pagar as promessas de campanha que ele fez, e isso precisa de dinheiro. E tem a ver com também retomada do desenvolvimento, investimento, e como fazer isso com uma taxa de juros tão alta como essa. Então, por exemplo, o grande movimento do governo petista do passado foi, por exemplo, incentivar a construção civil com aqueles programas de casa própria e tudo mais, obras públicas gigantescas em todo o país que também requerem investimento. Estádios. Mas e aí, sem dinheiro e não tem como estimular o consumo porque o juro está muito alto, como é que vai equilibrar isso? Olha, Danilo, primeiro, o Lula não entende de economia. Né? Então, assim, se ele fez promessas na campanha que agora ele encontra restrições, isso é um problema dele, né? Não é um problema nosso. Aliás, nós precisamos retomar nas eleições brasileiras o papel do programa de governo realmente. Né? Do programa de governo não ser simplesmente um rascunho de qualquer besteira que você coloca lá para apresentar num horário na TV ou nas redes sociais e excitar militâncias em certos foros de audiência. O programa de governo ele precisa ser algo construído e viável. O Lula, ele governou durante 8 anos e não teve problema de restrição. Então, hoje ele vai, de certa forma, encontrar um cenário completamente diferente. E ter dificuldade. Né? Ele governou primeiro, houve uma transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. O governo Fernando Henrique tinha uma agenda, então isso importa. Na área macroeconômica, particularmente, o Lula, nos primeiros 4 anos de mandato, não alterou nada. O câmbio continuou sendo flutuante, as metas de superávit primário foram mantidas, o Lula não desfez a lei de responsabilidade fiscal como ele quer desfazer o teto de gastos agora. Então houve uma continuidade, mas por quê? Primeiro, havia uma agenda clara, né? Segundo, houve uma transição onde ficou claro de por que essa agenda. Eu acho que essa transição faltou agora, o Bolsonaro simplesmente fugiu do país Bom, o Bolsonaro também não tinha agenda nenhuma. O Bolsonaro não governava. Entregou o Brasil ao Deus dará durante 4 anos e hoje, nesse clima e diante de sérias restrições, de um cenário externo muito mais adverso, o Lula precisa se adequar aí. Qual que é o problema? O problema é que junte todo esse caldo externo, que por si só já é problemático, com a visão tacanha de economia, de querer estimular com taxa de juros. Qualquer pessoa que entende minimamente de macroeconomia sabe
que taxa de juros, política monetária é uma política estritamente de curto prazo. Nada garante, Danilo, que você reduzir juros vai estimular crescimento. Isso é um dos folclores que, em grande medida, está relacionada com a má formação de muitos economistas. Porque não levam em consideração os efeitos de longo prazo desse tipo de medida. Os efeitos expectacionais, os agentes, as firmas, as famílias, elas são racionais. Né? Por isso, inclusive, a hipótese de expectativas racionais ela precisa ser levada em conta. Você reduzir juros hoje, sem que haja condições objetivas que permitam essa redução, causa uma expectativa de inflação lá na frente. As pessoas antecipam esse problema. E aí elas começam a remarcar preços, reajustar preços muito mais agora. Né? É uma postura defensiva. Isso foi o que fez, por exemplo, o governo Dilma dar errado. Isso foi o que fez o governo Dilma terminar da forma como terminou. E assim, vale um adendo só para concluir, que inflação no Brasil derruba governo. Uhum. Derrubou o governo Dilma, derrubou o governo Collor, foi um ingrediente importante na queda do governo Jango, há quase 50 anos atrás, e agora foi um ingrediente importante na derrota do Bolsonaro, o primeiro presidente concorrendo à reeleição que não conseguiu. Inflação no Brasil ela traz um ônus político extremamente grave para quem ocupa o Planalto, porque a inflação ela funciona como um imposto sobre a renda do assalariado. Ela é um fenômeno moral muito pior do que o desemprego, porque se você tem um desemprego de 8%, que hoje atinge aí cerca de 9 milhões e meio de pessoas, a inflação ela é um fenômeno que vai pegar inclusive quem está trabalhando. Pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Então você está falando de um fenômeno que vai atingir 60, 70 milhões de pessoas. Né? Então a inflação realmente aborrece. O Lula que não brinca. Professor, mas aí o Benito mencionou a questão do teto de gastos, sim, que também é uma discussão muito grande desse atual governo, do governo Lula. E eu tenho visto o movimento do ministro da Economia tentando resgatar a discussão para a reforma tributária. Só que qual ambiente que a gente vai discutir? Uma nova âncora fiscal, por exemplo? O presidente tem o direito de propor uma nova âncora fiscal? Se vai ser boa, se vai ser ruim, eu não sei, mas ele pode propor para mudar o teto de gastos. E tem a obrigação de apresentar uma reforma tributária para resolver o problema dessa sanha de impostos do governo, não só a sanha, mas também a bagunça que é para se arrecadar aqui no país. Só que, apesar do ministro da Economia estar tentando colocar essa agenda, o presidente da República vai na direção contrária, porque ele traz problemas que não são dele, né? E aí, o que você acha que nesse ambiente dá para discutir âncora fiscal e reforma tributária? Eu acho que a fala da repórter aí foi importante, dizendo que o partido ia assumir a frente desse debate e o presidente se afastar um pouco, que realmente fica nefasto para toda a sociedade, o presidente se colocando em posições econômicas que ele desconhece os efeitos, como o professor Benito bem disse aí, né? É o que eu falei, ele tem que esquecer que a eleição acabou, vamos trabalhar. O ministro da Economia, eu sinto ele muito acuado, não sei se nas entrevistas que eu tenho percebido, ele fica muito tímido, né? Quando ele chega e fala que o Banco Central podia ter sido generoso na taxa, é uma linguagem que a gente não está muito acostumado. Né? Teve essa declaração também. E muito tímida no sentido assim não é nem de querer contestar, nem ficar em cima do muro, quer dizer, não teve uma declaração num momento tão importante, porque ele também não acredita talvez na fala, ou não pode acreditar na fala, dessa briga pessoal, que ficou uma coisa pessoal do presidente com relação à autonomia do Banco Central. Né? Deixar bem claro que não é uma briga do presidente com o presidente do Banco Central, pelo contrário. E o ministro da Economia é o presidente da comissão, né, nacional, que gere toda essa parte da economia como um todo. Então, assim, eu sinto ele um pouco acuado e um pouco mal informado do que ele pode mencionar, o que ele pode propor ainda. Por exemplo, desconhecimento de todos, a questão qual é essa nova âncora fiscal, como é que vai ser feito isso? A preocupação maior foi que, logo após a posse, o presidente chega e começa a falar de simplesmente não respeitar. Ele não fala que vai acabar, não vamos respeitar o teto de gasto. O não respeitar gera um incômodo na fala muito grande. Por quê? Porque significa que eu posso não respeitar qualquer coisa. E a incerteza, né? É o que eu falei no início. O Banco Central vem exatamente tentar
blindar um pouco, de certa forma, essa incerteza gerada por falas que não estão condizentes com o momento agora. Né? Quando a gente fala em pacificação do país, eu estou jogando querosene na fogueira, quando eu falo que não vou respeitar teto de gastos. Não respeitar o teto de gastos é desrespeitar a Constituição. A Constituição também, né? Então a gente fica assim, querendo saber o que realmente o governo propõe. Eu estou muito ansioso para ver essa proposta em 2 etapas. A gente sabe que sempre vai ser em várias etapas, senão você nunca consegue aprovar nada. Vai ter muita negociação. É bom lembrar que a bancada da oposição hoje ao governo ela é muito mais forte em quantidade, né, do que era a oposição ao governo anterior, né? Quer dizer, a gente não viu ainda um grande embate em cima disso. Infelizmente, nós temos na nossa política brasileira o voto do partido. Às vezes eu sou favorável, mas eu vou votar contra, porque o partido vota contra, então tem essa questão muito interna também. Mas o que a gente percebe é assim, que próprios elementos técnicos, inclusive, que estão no governo, assessorando o governo atual, eles não compartilham dos mesmos pensamentos do presidente, nesse sentido da questão de não respeitar a teto de gastos, né, da questão de tentar tirar a autonomia do Banco Central, porque exatamente disso, o efeito que isso gera é muito negativo, né? Não só, não estou nem pensando que isso vai acontecer, mas só a fala já é muito negativa. Só lembrando que quem está falando não é qualquer pessoa, é o presidente do país, né? Quer dizer, quando ele fala que nós temos que ter a nossa política econômica, nós temos que determinar, isso, no mundo moderno, isso não cabe mais, né? Isso é uma autocracia muito grande por parte dele. Agora, Benito, sobre reforma tributária, a gente viu na reportagem, o governo pretende fazer uma proposta sobre consumo e uma outra parte sobre renda. O que você acha que pode ser uma reforma tributária nesse ambiente? E o ministro da Fazenda diz que quer aprovar ainda no primeiro semestre. Eu já vi um movimento inclusive nós vamos receber daqui a pouco aqui o novo presidente da Associação Mineira de Municípios, e a própria AMM e outras entidades municipalistas estão levantando a bandeira, falando, e o meu FPM, como é que vai ficar? E minha cota do ICMS, quero saber também. É muita gente que quer saber a sua parte. O que você acha que vai virar isso? Esse é o grande problema da reforma tributária, né? Porque há 50 anos ela é consensual que ela precisa ser reformada, né? O Código Tributário Brasileiro, e ela nunca consegue. Todo mundo quer saber a sua parte, né? Então, todo mundo quer perder a sua parte, né? Ninguém quer perder a sua parte, né? Mas isso é das democracias mesmo, né? Então, todo mundo é a favor do ajuste fiscal desde que seja sobre o benefício do outro. Né? Enfim, temos que esperar o que vai sair de texto, né? Já há um esboço disso, já há um projeto no Congresso. O Bernard Apita no governo, que é um economista extremamente competente nessa área, talvez a principal autoridade em tributária hoje, está numa secretaria específica para isso. No que se refere ao imposto indireto, que é esse imposto sobre consumo, me parece que a opção será pelo IVA mesmo, né, que é um imposto sobre valor agregado, que trará grandes ganhos de produtividade, inclusive, para a economia brasileira, porque hoje a nossa carga tributária, em grande medida, ela é em efeito cascata, né? Ela vai se acumulando ao longo de todas as etapas do processo de produção. Na questão do imposto sobre renda, que aí eles estão falando em deixar para o segundo semestre, isso é uma coisa que eles vão precisar mexer, porque, inclusive, para torná-la um pouco mais progressiva, né? Não é possível hoje você ter gente ganhando menos de R$2.000 e pagando imposto de renda. Então, agora, há o efeito fiscal disso, né? Quando você aumenta o corte de renda das pessoas que vão ter que contribuir com o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, você está subsidiando um grupo de pessoas. Então, uma parte das pessoas vão deixar de contribuir. O efeito fiscal disso é grande. E tudo isso tem que ser endereçado junto com uma regra fiscal, né? Porque o teto, e aqui um pouco de justiça ao Lula, o teto ele não colapsou nesse governo, né? O teto colapsou no governo Bolsonaro, que também não respeitava. Então houve, primeiro, né, a PEC de orçamento de guerra durante a pandemia, aliás, importante, furar o teto naquele momento. Houve a PEC dos precatórios, né? Aliás, boa parte dos precatórios que o Bolsonaro tinha que pagar, ele jogou para o governo atual.
por vias dessa PEC e estourou o teto de gastos, e houve a PEC kamikaze, né? E depois houve a PEC de transição, essa aí já de responsabilidade do Lula, embora ainda em 2022. E a kamikaze, a desoneração sobrou agora para o governo pagar também, para os prefeitos, o que desonerou da energia e do combustível. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o Bolsonaro deixou um legado horroroso em termos de política econômica. Não dá para defender em nenhum aspecto o que o Bolsonaro fez em termos de política econômica. E o Lula recebeu isso e não está sabendo muito lidar com esses abacaxis. E aí, uma fala importante sua, ministro da Fazenda tem que ter condição de fazer cara feia para o presidente. Quando o Haddad foi anunciado, né, muita gente, eu me lembro que eu estava aqui nesse estudo, nós chegamos a discutir sobre isso na minha última vida. Era exatamente a composição da equipe econômica. Exatamente. Acho que o Haddad ainda não tinha sido nomeado, ainda só se ventilava ele. Mas qual que é o grande problema de você encontrar um ministro da Fazenda como o Haddad? O Haddad é leal ao partido. Então, entre uma política econômica equivocada e a lealdade ao partido, o que ele vai escolher? Né? Então, por exemplo, ministros, sobretudo os ministros da área econômica, eles têm que ter condição de fazer cara feia para o presidente, porque é das democracias os presidentes quererem usar os instrumentos visando ampliar o seu curral eleitoral. Claro. Isso não é o Lula que está inaugurando agora. O Bolsonaro fez, a Dilma fez em 2014, o nosso amigo Lula fez anteriormente. Então, o Fernando Henrique fez com câmbio, segurou o câmbio fixo até depois da eleição. Então, sejamos justos. É um problema das democracias. Por isso que você tem que ter ministros com capacidade de enfrentar, que hoje o Lula não tem, né? Na verdade é um petistério enorme essa área econômica. A Simone também não vejo ela com grandes capacidades de fazer resistência e tudo. Porque isso, o que aconteceu nessa semana, isso que o senhor falou é importante mesmo, porque com as declarações do Lula, o Lula é o Lula, né? Então, é aquela história, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Eu entrevistei aqui algumas vezes alguns políticos e falavam, não, dá um desconto, não leva em consideração o que ele está falando, não. Tem hora que realmente o presidente da República, político e tal, apesar de não poder... O que é grave, né? O que é você grave, virar e falar, dá um desconto, ele é o presidente, mas não leva em consideração o que ele está... Poxa, que credibilidade que a presidência... Infelizmente, a presidência da República está nesse nível, né? Mas o que acontece? A gente aguardava uma posição do chefe da economia brasileira no sentido de falar, não, peraí, não é assim. Agora, não foi generosa. Ele não foi nem lá nem cá. Ele nem concordou com o presidente, nem discordou. E falta, assim, para toda a sociedade, mais argumentos, né? Argumentos. Eu acho que a entrevista, até o repórter deve ter ficado meio aflito, porque é aquela entrevista... Você concorda? Sim, mas sim por quê? Não por quê? Quer dizer, ficou uma coisa muito rasa, muito simplória. Não teve um aprofundamento. E assim, toda a comunidade empresarial e social também está esperando o que vai acontecer, porque as promessas de campanha eram de um novo Brasil. Um Brasil que quer resgatar a dignidade, um Brasil que quer resgatar os valores. E a gente, nessa questão, a gente fica perdido, não sabe para onde está caminhando o governo. Só lembrando, você falou muito bem aí da desoneração, né? Nós tivemos aqui uma vez falando sobre isso. É uma bomba atômica paradinha lá esperando estourar, porque os prefeitos já foram, os governadores, inclusive, os governadores já foram reclamar com o presidente Lula e arguir de que precisam do ICMS que foi retirado. A proposta agora é pagar em longas prestações. E existe um fator mais grave ainda dos municípios do Brasil, que são muitos e muitos pequenos, que vivem de FPM. Então é bom a gente lembrar para o público que assiste que o FPM é um fundo que, primeiro, ele vem recursos do imposto de renda, do IPI. Então, qualquer modificação que eu tenha nessa questão fiscal da renda ou do tributo sobre produto, no caso do industrial, isso vai gerar uma perda de receita, com certeza, para quase a totalidade dos municípios, que vivem só com aquele dinheiro, porque não tem uma estrutura de IPTU, não tem uma estrutura de cobrança de ISS. Aqui na nossa região nós temos diversas que vivem só de FPM e de verbas públicas, né? Então é uma coisa que nós temos aí a acompanhar. Mas aí tem uma outra discussão interessante também, que muitos desses municípios não desenvolveram capacidade de arrecadar tributos próprios por causa do FPM. Você tem um incentivo contrário.
Porque uma vez que o prefeito vira bengala, né? Recebe um recurso e não tem o ônus político de tributar seu próprio residente, ele não incorre nesse ônus. Então é um bom momento, inclusive, para discutir isso. Com certeza. Gente, nosso tempo, infelizmente, está acabando nesse bloco. Quero agradecer aos dois e deixar o convite para as próximas discussões, porque nesse ritmo aqui vai ter assunto para o ano inteiro. A gente faz um pequeno intervalo comercial. Na volta, vamos conversar com o novo presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM. Um minuto só, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada e a Associação Mineira de Municípios fez, nessa semana que passou, um evento aqui na cidade de Uberlândia, reunindo prefeitos, lideranças municipalistas, políticas da região do Triângulo Mineiro para discutir problemas comuns entre os prefeitos. Aqui agora, no estúdio do Política Cruzada, eu recebo o presidente da AMM, a Associação Mineira de Municípios, que é o Dr. Marcos Vinícius da Silva, prefeito de Coronel Fabriciano, que assumiu recentemente, né, Dr. Marcos Vinícius, a presidência da AMM e já está passando aqui pelo Triângulo Mineiro. Desejo um bom dia ao senhor, obrigado pela presença. Bom dia, Danilo, bom dia aí as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, eu estou há 7 meses já na associação, né? Era o vice-presidente. Era o vice e agora com mandato aí de 3 anos. Pois é, segundo mandato de prefeito, cidade de Coronel Fabriciano, cidade muito importante lá aqui de Minas Gerais e com desafios vários. Essa ideia da AMM de percorrer as regiões do estado, passando aqui por Uberaba, por Uberlândia, é exatamente trazer problemas comuns dos prefeitos da região e tentar discutir em busca de soluções, não é isso, prefeito? Isso é um programa que tinha como plataforma a AMM nos municípios. E você descreveu muito bem o objetivo. Uma para ter esse contato maior com as cidades, que os problemas eles são exatamente os mesmos. O que muda é a magnitude do problema de acordo com a região e a população. E a troca de experiências, de cases, ela é importante. O porquê começar no Triângulo Mineiro? Porque o começo, porque que é meio simbólico para a associação começar por aqui. Porque nós estamos falando de associativismo, cooperativismo. E o berço do associativismo mineiro está aqui. Está aqui. Vem aí até pela questão do agronegócio, da importância disso aí na economia regional. Então, aqui o comportamento das cidades, eles já traz como associativismo uma importância para evoluir junto. Então a gente começa por aqui com pautas importantes e de acordo a regional eles pediram um assunto para a gente trazer. Aqui em Uberlândia a gente vai trabalhamos com a questão da nova lei de licitação, que ela entra em vigor a partir de abril, que muda completamente o que nós tínhamos da 866 e agora a nova lei, e é um tema que os municípios têm que realmente se adaptar com uma lei aí de décadas, e você dá uma guinada de 360 graus, mas para melhor, tá? A guinada é para melhor. Então não é para pior, não, é para melhor. Eu já vou aproveitar para puxar um gancho sobre isso, então, com o senhor, porque é importante isso que ele está dizendo. A lei número 8.666, que é a lei das licitações em vigor hoje no país, começou numa fase de transição, já tem mais ou menos uns 2 anos, né? E aí agora está chegando ao fim essa lei 8.666, que vai deixar de ter validade para passar a abarcar todas as modernidades que foram trazidas pela nova legislação. Vocês, prefeitos, que estão aí na realidade do dia a dia dos problemas do município, estão enxergando essa nova legislação mais positiva, benéfica, menos burocrática, porque era muito difícil para o município fazer aquisições, compras e tudo mais pelo tamanho da burocracia, apesar de que também não pode se descuidar da lisura, claro, né? Claro. E aí? A nova lei ela é
muito mais eficaz que a 866. Mais moderna. Né? Mais moderna, já entrando justamente em toda a modernidade, né? Falando de pregão eletrônico, acompanhamento de ar, tipos de processo, como pode se aumentando o recurso, quanto você pode fazer em tomadas de preço, compras diretas. Então, é diferente e vai deixar o município mais eficiente. Uhum. Prefeito, outro assunto que tem sido bastante discutido desde a eleição presidencial passada, agora também, sobretudo nesse início de governo Lula, é a questão da reforma tributária. Aliás, esse é um tema caro para a política nacional. Já desde algum tempo, o ex-ministro Paulo Guedes, então no governo Bolsonaro, tentou dar uma investida nessa reforma tributária, mas acabou não tendo envergadura por acontecimentos vários, e agora começou-se a discutir nesse novo governo, portanto, uma proposta que está embasada, na verdade, nas duas propostas que já tramitavam lá no Congresso Nacional. O IBS, o Imposto Único, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, o CBS, enfim, as siglas vários nomes vão modificando, mas eu queria saber o seguinte, há uma preocupação dos prefeitos no sentido de ter algum prejuízo com essa unificação de impostos que ficará tudo na tutela do governo federal? Com certeza. A gente tem que entender que o cidadão ele vive no município. Uhum. Então, hoje nós já sofremos com a alta carga tributária, onde de tudo que é arrecadado, menos de 20% retorna aos municípios. Essa questão de unificar os impostos, que no ponto de vista do cidadão, ela é necessária, ela não pode ser feita a toque de caixa, como estão querendo fazer. E coisas que realmente vai impactar. Vamos falar sobre o IPI. IPI que faz a base aí do Fundo de Participação dos Municípios. A unificação do IPI com outros impostos, como fica o cálculo daí do FPM para os municípios? Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Questão do ICMS, o ICMS até para o próprio Estado. Nós temos aí uma parte do ICMS que vai para os municípios. Como que fica esse cálculo? Não é simplesmente eu vou juntar todos os impostos e bola para frente e em 2, 3 meses nós resolvemos isso. Não é assim que se resolve. Se fosse assim tão fácil, já teria sido feito há mais de uma década. Mas que precisa ser revisto, eu concordo com você como cidadão. Eu acho que precisa. Brigas tributárias não pode existir. A gente sofre aí nas fronteiras, por exemplo, municípios que vivem na fronteira do estado do Espírito Santo. As pessoas vão emplacar o carro lá no Espírito Santo. E algumas mercadorias, sul de Minas, com São Paulo, o cara abre a empresa lá em São Paulo para a questão da carga tributária de ICMS. Então, algo tem que existir, mas tem que ter diálogo. Não do jeito que está sendo proposto e que, no meu ponto de vista, do jeito que estão falando, está inclusive atrapalhando a economia do país, né? Com muitas inseguranças e incertezas. Não sei se você viu durante essa semana uma proposta aí do nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, que aquela questão do ICMS que o Estado e os municípios deixaram de receber da energia elétrica, da telecomunicação, essas coisas todas, parcelar esse débito em 4 anos. Sendo que nós perdemos em 8 meses. Como que essa perda foi em 8 meses, agora querem dividir em 4 anos? Tem um impacto. Teve um impacto, porque a gente trabalha com orçamento. O orçamento de 2022 ele foi desenhado pensando nesse dinheiro do ICMS e que não entrou. Agora, os próximos orçamentos, nós vamos parcelar isso aí. É difícil para os municípios, principalmente os municípios menores. Os municípios menores são os mais impactados com todos esses arranjos tributários que, por medida provisória, a grande maioria das vezes, vou isentar tal setor de IPI.
Setor que produz autopeças não vai pagar IPI. Linha branca não vai pagar IPI. Pô, mas e a composição do FPM? Como é que fica? Então os municípios, é que nem eu te falei, eles são os últimos a saber. E sequer são consultados. Então o nosso trabalho na Associação Mineira dos Municípios, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, é trabalhar na base, junto com os deputados, que não passa uma reforma dessa de qualquer jeito. Não tem como, os municípios não estão suportando. Tivemos avanço. No ano passado, a gente conseguiu tramitar a PEC 122, da criação de encargos, que nenhum ente é proibido de criar nenhum tipo de encargo, desde que dê um tipo de despesa, desde que ele arque com essa despesa ou encontre a fonte necessária para essa despesa. Né? Até pode ser pactuado com os outros entes, mas desde que sente numa mesa e converse. Então, a gente já teve alguns avanços, tá, Danilo? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa reforma tributária para não deixar ela passar de qualquer jeito. Eu acho que antes de nós falar de questão de imposto e carga para o cidadão, nós temos que pensar em arrumar a casa, não gastar. Não gastar. Eu acho que o segredo é esse. Acho que quem assume uma gestão, a preocupação dele é arrumar a sua casa. O que está dando prejuízo? E é aí onde que eu tenho que trabalhar. Aí depois propor alguns outros tipos de reforma aí. O senhor falou aí algumas vezes do FPM, nosso telespectador entender, é o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma parte que as prefeituras recebem do que é arrecadado pelo governo federal. Então, tem os impostos federais, PIS, COFINS, imposto de renda. Na verdade, o FPM ele vem do imposto de renda. Do imposto de renda. E do IPI. E do IPI. Só os dois. Contribuição social não pega. Não, só desses dois. Então, desses dois impostos federais, tem uma parte, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído para todas as prefeituras. Na verdade, 22%. E aí, depois disso, entra no Caixa Geral do município e o prefeito faz a destinação de acordo com as suas prioridades. Que foi um dos problemas que teve agora também, que foi pauta, que foi a questão do IBGE. Que é a questão da populacional. Como é distribuído depois essas cotas? São em cotas. São em cotas. Como são distribuídas essas cotas? De acordo com a população do município. Então, por isso que houve esse transtorno do IBGE, o IBGE não tinha terminado de fazer o censo, ele informa o Tribunal de Contas de União que ele estava entregando um censo parcial, e nesse censo parcial, o Tribunal de Contas informa a Secretaria do Tesouro Nacional, como se fosse número de dados reais, e prejudicou muitos municípios. E é importante isso que o senhor está falando, porque até para a sociedade entender, olha, então, quer dizer, o governo federal tem dois impostos lá, o imposto de renda e o IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso. Ele incide, como ele falou, por exemplo, na linha branca, que é geladeira, fogão, em outras coisas, carro, automóvel, tudo por aí vai, tudo que é industrializado. Então, o governo federal arrecada isso e 22% da arrecadação é distribuído para os municípios nessas cotas a partir do cálculo do censo. Mas aí, prefeito, tem uma coisa que é a preocupação dos municípios, pelo que eu entendi, é que se a gente for unificar, colocar IPI, Imposto de Renda, ICMS, tudo num bolo só... ISS, que o ISS já é o Imposto sobre Serviços, que é cobrado pelo município, né? Botar isso tudo num bolo só, como é que vai ficar a participação de vocês? Essa participação a gente já sabe que ela vai ser injusta, porque hoje a gente já vê isso aí no dia a dia, na prática, a injustiça. Às vezes a falta até de controle dos municípios, porque os municípios não têm essa tecnologia para apurar 100% o quanto que pertence a ele. Você imagina num bolo só, onde que mistura tudo. Fora a outra preocupação que ele está levantando aqui, que é do ICMS, porque o ICMS também tem uma parte, o Estado cobra, e tem uma parte que vai para os municípios também. Aí também tem a forma de fazer a apuração, né? Uma apuração. Bom, prefeito, mas aí tá, tudo bem. O senhor falou dessa preocupação... É tão complexo. É complexo. É tão complexo, por isso que eu falo. Quando eu vejo um ministro falar que ele vai aprovar no primeiro semestre, eu disse, não é assim não tem como aprovar
num primeiro semestre, uma coisa que impacta 5.550 municípios. Mas o senhor também não tira da mesa a importância que é, porque as empresas não estão aguentando alta carga mais. Tributária, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E não é só a alta carga tributária. Eu recebo aqui, prefeito, diversos representantes da classe empresarial, de associações de classe e tudo mais, e invariavelmente o que eles reclamam é o custo que a empresa tem para apurar o imposto que ela tem obrigação de pagar. Por quê? Porque é cálculo demais, é conta demais, é arranjo demais. Então, realmente, eu acho que o senhor reconhece a importância que esse assunto tem para o país. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo, está no STF há 4, 5 anos com a ministra Carmen Lúcia, não toma decisão, que é a questão do ISS sobre cartão e boletos bancários, essas coisas tudo. Sim. Você não... Assim, você como cidadão, você faz a sua compra no cartão de crédito aqui em Uberlândia, o imposto, ele é pago em São Paulo. Então, o município não fica com nada do ISS, do serviço. Tanto o do boleto também. Então, isso na reforma tributária, eu acho que é uma coisa muito importante e que tem que deixar claro. Pô, eu consumi aqui, o imposto tem que ficar aqui. Então, isso é um avanço grande na reforma tributária. Que nós já conseguimos avançar no ISS de cartão e boleto, mas as operadoras entraram com uma ação alegando a dificuldade de apurar quanto foi consumido na cidade para repassar o dinheiro. Olha que grande... Isso é de interesse do município. O município que vai ter que se adequar para saber quanto foi consumido dentro do município dele. Prefeito, uma outra questão, e aí o senhor levantou, a gente falando dessa preocupação principalmente dos pequenos municípios, né? Porque eu acredito que os pequenos municípios, eles acabam sendo mais dependentes, por exemplo, dessa fatia do FPM, dessa outra fatia do ICMS também. Mas tem outra questão que também tem preocupado os pequenos municípios, que foi a extinção da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Isso ocorreu em uma medida provisória, lá no comecinho de janeiro, no começo do governo Lula. Essa semana que passou... Está sendo revista. Aventou a possibilidade saiu de da rever? Confederação Nacional dos Municípios, na última reunião do Conselho de Gestor nosso, Conselho revisão. Político, a revisão. Foi uma pauta nossa da Conferência Nacional. Mandamos, oficializamos o presidente e a ministra de Saúde, que a FUNASA ela presta um grande serviço para os pequenos municípios, principalmente na área de saneamento. Antes do senhor entrar nisso aí, que eu vou te perguntar exatamente isso, mas eu queria explicar para o nosso telespectador o seguinte, que ela foi extinta porque o governo federal, segundo a justificativa do governo federal, é que ela já não prestava o serviço com a devida eficiência e que os funcionários da FUNASA seriam aproveitados em outros postos no Ministério da Saúde e no Ministério das Cidades, e que as funções da FUNASA seriam divididas entre o Ministério da Saúde, naquilo que diz respeito, por exemplo, à vigilância epidemiológica, e no Ministério das Cidades as outras atribuições. E aí eu quero saber do senhor, por que as atribuições não podem ficar com o Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde? Por que a FUNASA, a extinção da FUNASA é um prejuízo principalmente para os pequenos municípios? Questão de expertise de serviço, né? Quem tem todo mapeado o Brasil? A FUNASA sempre trabalhou com isso. Outra, levar para o Ministério da Cidade, o que eles querem fazer daqui para frente? Eles não querem trabalhar mais com o Orçamento Geral da União para os pequenos municípios. O que se a FUNASA está inoperante, não serve mais para o dia a dia, o que se deve a isso? Ao orçamento. Olha na última década o quanto foi desidratado o orçamento da FUNASA para políticas públicas. Agora, dizer que ela não tem uma importância, vamos lá, como que um município de pequeno porte, às vezes, vai ter condição técnica e financeira para fazer um projeto para apresentar ao Ministério das Cidades para fazer saneamento? E outra, Ministério da Cidade, o que a gente está falando, Danilo? Empréstimo bancário. E não é justo com os municípios ter que pagar empréstimo de imposto que é dele. Teoricamente. Eles querem dar empréstimo bancário mediante BNDES e outras coisas. Então, basicamente é isso.
Basicamente é isso. E sem contar que começar do zero no Ministério da Cidade as necessidades do Brasil, assim, tanto é que essa foi a nossa tese da Confederação Nacional dos Municípios, o porquê da não extinção da FUNASA, e eu acredito que vai ser revista. Apesar de que o ministro da Casa Civil já andou falando aí que não tem possibilidade nenhuma de revisão, mas nunca se sabe. O governo é muito chama dinâmico. muita atenção, sendo que o ministro da Casa Civil, a região dele, é a mais afetada com a extinção da FUNASA. Prefeito, mas assim, eu entendi. Por exemplo, essa parte de saneamento talvez seja a maior preocupação. É a preocupação do saneamento e o mapeamento epidemiológico do Brasil. Uhum. E a questão do saneamento, vamos pegar nesse exemplo para a gente entender. O município, ele demanda a FUNASA, por exemplo, o projeto de saneamento e tudo mais. E isso passaria a ser demandado ao Ministério da Saúde. A FUNASA abre um edital pedindo aos municípios que tenham interesse de fazer o saneamento e a partir desse edital escreve os projetos, ela seleciona aonde que tem que fazer. Por que ela não faz em todo o Brasil? Por que a gente vive esse drama de não ter saneamento até hoje no país? Por falta de investimento. De recurso. De recurso. Agora, se a gente vai colocar, esse órgão não cumpre mais o papel dele, esse que eu vou extinguir, então nós temos que extinguir metade do ministério que tem em Brasília hoje. Tem vários setores que não estão desenvolvendo o seu trabalho. Mas por que ele não está desenvolvendo? Por causa de recurso financeiro. Infelizmente, o custo da máquina pública ele ficou tão grande, que faltou dinheiro para investimento. Olha grandes obras de infraestrutura. Eu falo para você da minha região, 381, Rodovia da Morte. Há décadas para duplicar e até hoje não conseguiram fazer 100 quilômetros. Entendeu? E é uma rodovia onde que escoa uma economia imensa. Se essa região, que teoricamente dá lucro, que escoa produção aí para o país, imagina a região onde que passa uma BR e que não escoa nenhuma. Como está? Isso eu te falo na Zona da Mata. Abandonadas as BRs da Zona da Mata. Aqui no Triângulo também tem situação. Não vamos muito longe, não. A BR-365, que liga aqui Uberlândia a Patos de Minas e vai até lá na divisa com o estado da Bahia, é uma coisa horrorosa. E é buraco que não acaba mais, a duplicação que nunca vem, agora por uma parte vai para o estado que vai assumir. Vem uma confusão danada. Então, teoricamente, está ineficiente o DENIT, né? Então, vamos extinguir o DENIT. Então, mais ou menos... Essa é a comparação com a FUNASA. Então nós teríamos que extinguir o DENIT também. Porque ele não está cumprindo mais o papel dele, que era para estar cuidando das nossas estradas. Você entendeu? Então não é o problema o DENIT, não é o problema a FUNASA. O problema é que está faltando investimentos nesses setores. Dr. Marcos Vinícius é prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios. Presidente, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Volte outras vezes. Prazer é meu e obrigado aí a quem está acompanhando. E a você de casa, o meu muito obrigado também pela companhia aqui neste domingo. Eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play. É o app do Grupo Paranaíba que você baixa aí de graça na loja do seu celular. Um bom domingo para você, uma boa semana e até domingo que vem.